noite, pessoal. Minha equipe formada por mim, Lucas Hermânique, Ismael Oliveira, Matheus Vicente e Thiago Rodrigues, agora vai apresentar nosso projeto e os 3 princípios sustentáveis que a gente adotou nele. Bom, começando pela ficha técnica, se trata de um projeto arquitetônico residencial, que foi de autoria da equipe, que contém cerca de 153 metros quadrados de área construída, com um terreno de 409,9 metros quadrados e possui os seguintes ambientes: 2 quartos, um banheiro, 2 salas, alpendre e área de lazer, que posteriormente a gente vai ver na planta. Bom, o ano de produção do projeto foi esse ano, 2020, e as soluções adotadas foram o teto verde, sistema de captação de água da chuva e painéis fotovoltaicos, placas solares. Aqui a gente tem a imagem da planta baixa do térreo, no qual a gente vê a distribuição dos ambientes, com a presença do quarto, das salas de estar, sala de jantar, cozinha, área de lazer, alpendre e a escada que dá acesso à cobertura na qual está localizado o teto verde. Aqui a gente tem a planta de locação e coberta, na qual podemos ver a área permeável, achurada em verde e a presença do teto verde, juntamente com a localização dos painéis solares e do reservatório, bem como o caimento das águas do telhado. Bem, ao conhecer a planta escolhida para o nosso trabalho e a implantação das escolhas sustentáveis para a residência, começamos com o teto verde, na qual embeleza bastante o ambiente, modifica-o e existem vantagens que será explicada agora, como a melhoria na qualidade do ar, diminuição das ilhas de calor, melhoria do isolamento térmico, acústico, redução do consumo de energia e possibilita o reuso de água. Todos esses sistemas, essas vantagens, elas possibilitam que a residência tenha melhores aspectos, tanto na parte visual como no próprio conforto para quem irá se utilizar esse ambiente. Então, existem essas vantagens e existem as desvantagens, que ocorre um altíssimo investimento, exige mão de obra especializada para a instalação, não pode ser qualquer pessoa que pode criar e implantar, e depende muito da estrutura da edificação. Se caso a edificação já exista, precisa-se ter um conhecimento em quão a estrutura pode suportar. E existe uma necessidade de manutenção periódica, justamente para preservar e garantir que a estrutura permaneça intacta. Todos esses sistemas, eles compõem fortemente esse processo da instalação do teto verde, na qual não é um sistema muito simples da própria instalação, pois exige um conhecimento para que se possa se utilizar desse sistema, na qual precisa se conhecer como funciona, e essa instalação ocorre em uma laje, digamos, plana ou levemente inclinada, na qual compõe por camadas. Como podemos perceber, na primeira camada a vegetação, depois vem a terra para que essa vegetação possa suportar. Existe o tecido permeável, o sistema de drenagem, as barreiras contra raízes, a membrana à prova d'água e o telhado. Para que se possa chegar na vegetação
correta, é necessário se ter um conhecimento do clima, do lugar, da vegetação que pode ser implantada nesse sistema. E existem algumas outras variáveis e outras formas de implantação e outras camadas, dependendo do que se vai utilizar. E tem uma vantagem boa também, que é a possibilidade do armazenamento e reuso de água, porque já acontece como um filtro natural que vai diretamente para os outros sistemas. Tá aí a imagem que podemos perceber essa camada e as raízes sendo contidas. O nosso colega vai apresentar com mais detalhamento e outros processos. Bom, pessoal, eu vou falar aqui para vocês sobre o sistema de captação de água. Como é feita essa captação de água? A gente vai ter que ter um telhado aí com inclinação boa, calhas que geralmente são de alumínio, e a tubulação que vai levar essa água da chuva até uma cisterna. Essa cisterna pode ser de concreto ou pode ser de plástico. A de concreto é construída na obra mesmo. E ela pode ser totalmente aterrada ou só a metade dela aterrada. Como vocês sabem, esse sistema de captação de água é uma boa aqui para a nossa região, porque a gente passa por uma crise hídrica de ano em ano e essa água acumulada pode suprir essa necessidade aí um bom tempo. E assim que essa água é acumulada na cisterna, a gente vai ter que mandar ela para a caixa. A gente divide a nossa caixa em duas partes: a água encanada e a água que vai da cisterna até ela. E como é que a gente vai mandar essa água para a nossa caixa? A gente vai fazer a utilização aí do motobomba, que ele vai ser aterrado e vai mandar essa água direto para a caixa d'água. A gente tem que calcular aí a potência desse motor, usando uma formulazinha que é pressão igual à altura da tubulação mais o tamanho da tubulação que vai da caixa d'água até a cisterna, mais um fator de perca de carga, mais 5%. E a gente obteve aí uma pressão de 14 MCA. Só que como a gente não tem uma bomba de 14 MCA de pressão, a gente utilizou uma de 25 MCA, que vai suprir a necessidade do nosso projeto. Pronto, e essa água da cisterna ela pode ser enviada para a nossa caixa d'água de duas formas: a manual e a mecânica. Só que como eu já falei, a gente utilizou o motobomba. Então a gente utilizou a forma mecânica para mandar essa água até a nossa caixa d'água. E assim como nos outros sistemas, a gente encontra algumas desvantagens. Essas calhas elas devem ficar direto limpas. Então se cair folha, algum inseto, algum animal, tem que ser retirado, porque vai impedir a passagem da água aí. Assim como a cisterna deve estar limpa. E se essa cisterna ela for totalmente enterrada, ela vai ter mais gasto para instalar ela aí na obra. A gente optou por uma cisterna de 10 mil litros de capacidade. Essa cisterna vai ser feita em concreto, vai ser feita em loco. E a filtração da água vai ser feita por decantação. Então a água vai cair no telhado, passar pelas calhas, pela tubulação e passar por um sistema de decantação, onde essa água vai chegar filtrada até a cisterna. Pessoal, após os colegas falarem um pouquinho sobre o nosso projeto, agora eu vou apresentar para vocês algumas informações sobre outra alternativa sustentável que a gente adotou em nossa edificação, nosso projeto, que é a utilização de energia solar a partir da captação dos raios luminosos com placas fotovoltaicas. Inicialmente, para fazer o estudo de adaptação desses elementos, a gente procurou saber a demanda total da residência. Inicialmente é importante a gente salientar que é uma residência de visitas, conhecida popularmente como de passagem, passar o final de semana, que não há tanta utilização dela por parte das pessoas, que não há moradia fixa, pessoas moram diariamente ali, mas que, vez ou outra, há
a presença de pessoas ali, a visitas. Bom, voltando ao que eu já estava falando, a gente procurou saber a demanda total da residência. Inicialmente, calculamos a potência das tomadas de usos gerais. Fazendo todo o cálculo do aparato de tomadas da residência de uso geral, a gente chegou ao total de 3.400 volt-ampere. Multiplicando esse valor pelo fator de potência 0,8, chegamos à potência de 2.720 watts. Fizemos o mesmo com as tomadas de uso específico, ar-condicionados, micro-ondas, enfim, chegando ao valor de 2.500 watts. E para iluminação, após o cálculo do aparato, chegamos a 900 volt-ampere. E posteriormente, multiplicando esse valor pelo fator de potência 1, chegamos novamente ao mesmo valor. Somando todos os valores, chegamos ao valor de 5.220 watts, que é a potência da demanda geral da residência. A partir daí, procuramos saber e procuramos pesquisar algumas fabricantes de placas solares. Entre elas, a gente procurou e se destacou a fabricante Canadian Solar, que oferece placas de tamanhos variados. E uma placa que a gente escolheu foi a que mede 1/2 e fornece uma potência entre 310 a 340, dependendo do número de células fotovoltaicas. Fazendo o cálculo de estudo e para saber qual a mínima necessária, a gente optou por utilizar 2 placas, totalizando isso em um mês o valor individual de 3.120 watts. Multiplicando por 2, que é o número total de placas que teremos na nossa cobertura, teremos 6.240 watts. Diante disso, a gente pode fazer um comparativo, já que a demanda total da residência é 5.220 watts no dia. E esse valor das placas solares da utilização é de 6.240 ao mês. Mas, como eu já falei no início da explicação, não é uma demanda que vai ser utilizada todos os dias e efetivamente. Por isso, esse resultado. Bom, como nosso colega anteriormente tinha falado, um dos princípios de sustentabilidade que a gente adotou foi os painéis solares, no qual está presente os seguintes benefícios, que é a redução da poluição e das taxas de carbono, que ocorre em acordo com a produção de energia limpa, que não utiliza de outros meios que degradam o ambiente para a produção de energia. Tem o baixo custo de manutenção, que no caso seria só uma limpeza superficial com água e sabão das placas para que não acumulem sujeira e outros excrementos que possam ficar por cima da superfície dessas placas. Tem a diminuição em gastos com eletricidade, já que a produção de energia, parte da produção da energia utilizada na casa é própria da edificação, é produzida na edificação. Ocorre também a valorização do imóvel pela presença de um aspecto de sustentabilidade, de promoção do imóvel. Tem um bom investimento, custo-benefício, que em alguns anos você pode ter o retorno daquele que você investiu e superar também essa margem, obter até um lucro razoável. E você também fica com aquele aspecto relacionado, voltado à sustentabilidade, como eu já havia dito, na questão de você valorizar o imóvel e ter a presença da energia limpa na sua residência, pelo menos parte dessa.